Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esta aula da Miss T. Na aula de hoje, a gente vai falar da personagem Fantine, dos Miseráveis. Aí eu gostaria só de lembrar, né, já comentamos um pouquinho pelo chat, mas que temos uma leitura acompanhada, proposta pela Miss T. Eu vou guiar essa leitura dos Miseráveis. Ao todo serão 5 encontros, que vão acontecer de março até julho, sempre na primeira segunda-feira do mês, então as datas estão aqui, esse é o cronograma. O livro mesmo dos Miseráveis é dividido em 5 livros, 5 partes maiores. Então, a gente tem a parte número 1 é a Fantine, ainda que a Fantine só apareça a partir do livro número 3, ela deu nome a uma das partes. Então, a primeira parte, a leitura comentada da primeira parte, vai acontecer no dia 7 de março, o que significa que, em teoria, até o dia 7 de março, os participantes deveriam ter lido, se não todo, pelo menos uma parte, dessa parte número 1, que será comentada no encontro, tá bom? Os encontros vão durar 1h30 e a gente vai analisar com muito cuidado, enfim, as partes, os trechos mais importantes do que acontece na parte número 1. Então, a ideia é guiar a leitura de vocês deste clássico da literatura francesa, que é um livro que traz muitas referências, então, às vezes, e é um livro grande, né, 2.000 páginas, então pode ser um pouco, pode intimidar um pouquinho, então a proposta da leitura acompanhada é também dar essa motivação e essa orientação na leitura. Outra coisa que também conversa com a aula sobre a Fantine é o curso das cortesãs, que eu queria só avisar, que vai ser em março, começa no dia 8 e vai até o dia 11 de março, e a gente vai analisar o papel das mulheres cortesãs na literatura. Então, no século XIX, para uma mulher ser protagonista de um romance, ela tinha 2 soluções para ela ser protagonista. Se ela fosse coadjuvante, não, mas protagonista, ou ela era uma mulher adúltera, é o exemplo de Ana Karenina, é o exemplo da Luísa do Primo Basílio, é o exemplo da Madame Bovary e de muitas outras, ou então ela era uma cortesã. Não dava para ser uma mulher casada, feliz, ou enfim, não dá. Tinha necessariamente que ser um dos dois, senão ela não protagonizava um romance. E isso vale para toda a literatura ocidental do século XIX. Então, a ideia, né, é justamente analisar com mais cuidado o papel das cortesãs. Então, esse é o programa que eu propus, seria trabalhar a personagem de Esther, que é a primeira grande cortesã da literatura francesa, pelo menos. Aí tem a Marguerite Gautier, do romance A Dama das Camélias, escrito pelo Dumas Filho, a Lúcia, de Lucíola, do José de Alencar, e depois, como todos esses romances são mais românticos, do romantismo, seria um contraponto a essa visão romântica da cortesã, com uma análise da cortesã no naturalismo. Então, uma análise desse tratamento por Zola e Maupassant, que são, respectivamente, naturalistas e realistas, tá bom? Então, essa é a proposta, o curso começa em março, então, vocês têm o meu contato, vocês estão todos no grupo, quem quiser conversar, pode me mandar uma mensagem privada e eu explico mais coisas, tanto sobre a leitura acompanhada, quanto sobre o curso das cortesãs. E agora, então, sem mais delongas, vamos para o plano da nossa aula aberta sobre a Fantine. Eu vou começar com uma breve introdução aos Miseráveis de Victor Hugo, para lembrar tanto o contexto de produção desse livro, quanto a recepção imediata, ou seja, a recepção quando o livro, como que o público leitor respondeu a essa publicação, como que ele reagiu aos Miseráveis. Depois a gente vai falar da história da Fantine, que é uma das protagonistas, é uma das personagens mais importantes de longe. Então, a gente vai analisar com cuidado a sua trajetória, ver como ela evolui no romance, e, por fim, a gente vai analisar e interpretar o sentido dessa personagem. Por que essa personagem faz sentido no romance e o que ela agrega nessa história, o que ela traz. Então, vamos falar primeiro da produção. Esse cartaz foi de um curso que eu dei no ano passado na Miss T sobre Victor Hugo, a vida e a obra dele, no qual a gente falou da obra em geral e também dos Miseráveis e do Corcunda de Notre Dame. Esse curso, embora ele já tenha sido dado presencialmente, assim, foi online, né, mas ele já foi dado de maneira síncrona, ele ainda está disponível para quem se interessar, dá para assistir as gravações.
Então, vamos falar da produção dos Miseráveis. É um romance curioso, porque ele demorou 17 anos para ser escrito, aproximadamente. Ele começou, o Victor Hugo começou a escrever Os Miseráveis em 1845. Em 45, ele está no auge da sua carreira. Ele é um dramaturgo e um escritor muito reconhecido. Ele já é o autor do Corcunda de Notre Dame. Ele já é um poeta muito famoso. É um dos maiores best-sellers da França naquele momento, traduzido em toda a Europa. Então, ele já se provou. Em 1845 também, ele já é um pai que perdeu a filha mais velha, porque a sua filha Leopoldina morreu em 1843. Isso pesa muito e vai pesar para sempre na existência do Victor Hugo. Ele nunca vai superar o luto da perda da filha dele. Isso se reflete muito na relação do Jean Valjean com a Cosette. Inclusive, essa perda está relacionada à interrupção da primeira redação dos Miseráveis. Então, em 45, ele começou a escrever Os Miseráveis. Ele está um pouco em depressão por uma série de razões, e ele se isola e ele começa essa imensa empreitada, esse projeto gigantesco, que na época se chama As Misérias, e não Os Miseráveis. Então, ele começa a falar das misérias. O plano já é muito parecido com o que a gente tem atualmente. Então, já tem, por exemplo, a personagem da Fantine, ela já existe. O personagem do Jean Valjean também. O Javert, que é um personagem essencial, que é um policial meio obcecado, que pretende, quer a todo custo, prender o Jean Valjean, ele existia, mas ele tinha um papel muito menor na versão original. O Victor Hugo, ele vai aumentar consideravelmente a importância do Javert. Então, o que acontece? Nas Misérias, depois de 3 anos escrevendo, e são 3 anos em que ele se dedica muito, então ele tem praticamente os 3/4, digamos assim, do livro terminado. E o esboço é bem parecido, pelo menos no ponto de vista das ações, com o que acontece depois nos Miseráveis. E ainda assim, é uma obra muito diferente. Eu já fiz essa análise comparada, porque existe, que bom que a gente tem esses 2 manuscritos, então a gente consegue comparar, está tudo disponível online, e dá para fazer a leitura comparada das Misérias e dos Miseráveis. E é impressionante quando a gente lê o quanto os manuscritos são próximos e, ao mesmo tempo, o quanto eles são diferentes. Não dá muito para explicar, só lendo a gente percebe, porque as ações são as mesmas, mas a forma como Victor Hugo conduz o que acontece, as peripécias, é muito diferente. Isso se explica por uma mudança de sensibilidade, sobre a qual vou falar em um instante. Eu só queria acrescentar que, então, o Victor Hugo, ele interrompe a redação de Les Misères, quando ele já escreveu 3/4 do livro, em 1848. Oficialmente, a desculpa que ele dá é que a Revolução começou. Então, houve uma revolução em 1848 na França, uma revolução que depois se espalhou por outros países, que foi chamada também como a Primavera de 1848, tem vários nomes para isso, e foram 2 revoluções, uma em fevereiro e depois outra em julho de 1848. A primeira revolução foi pacífica, relativamente pacífica, e ela derrubou a monarquia vigente. O Victor Hugo tinha um papel nessa monarquia, ele era Pair de France, que seria como se fosse um senador, mas é um cargo um pouco acima, mais prestigioso que senador. A Revolução, então, derruba essa monarquia, instaura-se um governo provisório, enquanto a França organiza o quê? Eleições. Eleições porque a ideia é colocar em prática um governo republicano. É a segunda vez, desde a Revolução Francesa, que tentam instaurar uma república. Em dezembro daquele ano, o Napoleão vai ser eleito. Não é o Napoleão I, que perdeu Waterloo, é o Napoleão III, sobrinho do primeiro Napoleão. O Victor Hugo vota para esse Louis Napoleão, ele se chama assim, Louis Napoleão. A explicação, então, oficial para a interrupção do manuscrito é tempo de revolução, não é tempo de escrever, eu preciso participar das mudanças políticas e sociais que estão acontecendo, eu não posso continuar me isolando e vivendo como se nada tivesse acontecendo. Essa é a desculpa oficial e que faz sentido. No entanto,
Ele para num capítulo muito significativo. Qual é esse capítulo? É o momento da história em que o Jean Valjean descobre a carta que a Cosette escreveu para o pai dela, e ela escreve essa carta explicando que ela vai fugir com o Marius. O Marius é o jovem rapaz por quem ela está apaixonada, perdidamente apaixonada. E é um capítulo muito difícil para o Victor Hugo, justamente porque lembra muito o momento em que a sua filha Leopoldine, que já morreu, veio lhe contar que ela tinha aceitado o pedido de casamento do seu marido. Ela vai se casar, ela morre, ela era recém-casada quando ela morre. E o marido, louco de amores por ela, morre junto. Não vou contar as circunstâncias desse trágico acidente agora, mas é muito triste. O Victor Hugo, não tendo superado, então, a perda da Leopoldine, e esse capítulo reaviva, né, essas feridas, e ele não consegue prosseguir na escrita do seu manuscrito. Em 1851, surge um outro evento, um outro acontecimento. No final do ano, o Louis Napoleão, que tinha sido eleito democraticamente para ser o quê? Presidente da República, faz um golpe de Estado. Com esse golpe de Estado, ele põe fim à República e começa o que ficou conhecido como o Segundo Império. O primeiro império sendo o do Napoleão I e o segundo império, o do Napoleão III. É um regime político autoritário e que vai durar 19 anos, até 1870. Durante todo esse tempo, o Victor Hugo vai viver isolado. Então, ele passa praticamente 20 anos longe da França, exilado em vários lugares. Ele vai para a Bélgica e ele fica essencialmente em 2 ilhas inglesas. E ele mora lá e não, sem poder voltar para a França e com muito medo, porque ele já é um senhor de mais idade, de morrer sem voltar para a França. Isso é um medo que angustia muito ele. Quando ele vai embora, ele leva toda a família com ele leva a esposa, leva os filhos, que já são mais velhos, e é claro que a amante dele não poderia deixar de acompanhá-lo. A amante dele é a Juliette Drouet, uma atriz que ele conheceu lá em 1833 e que vai ser a companheira dele por mais de 50 anos. E é ela que cuida dos manuscritos do Victor Hugo. E ela foge junto com ele e ela é encarregada, ela que empacota todos os manuscritos do Victor Hugo, porque o Victor Hugo tem que fugir da França, fugido mesmo, ele não pode parecer o Victor Hugo, ele inclusive se fantaseia ele finge ser um operário, tá? Para conseguir sair da França, porque na verdade ele pode ser assassinado mesmo, né? A pena é morte para o que ele fez, que é se rebelar, né, contra o regime político. Então Victor Hugo sai fugido. E a Juliette, que a princípio não fez nada de errado, ela vai embora, né? Ela se exila, ela viaja, sai da França, mas com malas mais pesadas. E essas malas mais pesadas contêm todos os manuscritos do Victor Hugo em andamento. E um desses manuscritos é o manuscrito de Les Misères. Quando Victor Hugo está no exílio, depois de ter escrito uma obra que ele nunca vai terminar, que se chama La fin de Satan, o fim de Satã, né, o diabo, que é uma intensa e dolorosa meditação sobre o mal, né, uma meditação sobre a raiz, a origem do mal. Ele abandona esse projeto, é um poema, inclusive, não é prosa, é um poema, e ele volta para o seu manuscrito As Misérias. Ele volta para esse manuscrito, relê, e durante 6 meses ele não mexe uma vírgula. Ele apenas lê e relê. Estamos em 1860, quando Victor Hugo finalmente resolve reescrever, e ele reescreve mesmo, Les Misères. E o que é muito interessante é que ele tem uma anotação, que também é muito bonita, se vocês quiserem eu compartilho essa imagem no grupo, eu acho emocionante, tem a letra do Victor Hugo, claro. E ele coloca a data em que ele interrompeu a redação desse manuscrito, né, do Les Misères, e ele coloca, quando ele retoma em 1860, ele fala, aqui a redação, né, o Le Père de France, que é o senador da França, né, enfim, um cargo altíssimo, que não existe no Brasil, parou de escrever. E aí, na página seguinte, ele escreve, aqui,
o proscrito, aquele que está marginalizado, que vive exilado, retomou a redação do que ele vai chamar Os Miseráveis. Essa mudança de título é muito significativa. Vejam que o tema da pobreza já estava lá desde o princípio. Oliver concorda, ou discorda, não sei. Mas passar de As Misérias para Os Miseráveis coloca uma ênfase muito maior no sofrimento do quê? Das pessoas. Então, as pessoas que são miseráveis passam a ter uma importância muito maior na segunda versão do que elas tinham na primeira versão. Percebem? Então, essa é a diferença essencial que orienta todas as modificações feitas no manuscrito original. Então, durante 2 anos, o Victor Hugo retrabalha com muita dedicação, trabalhando muitas horas por dia, alguns dias mais de 15 horas, ele trabalha nesse manuscrito. E ele está com pressa porque ele quer publicar Os Miseráveis em junho, no aniversário da Batalha de Waterloo. Então, ele tem pressa e ele vai publicar isso na Bélgica, que foi onde aconteceu a Batalha de Waterloo. E o romance, então, é publicado em 1862. O que é interessante é que o Victor Hugo dá tudo de si. Ele é um homem de 60 anos quando ele publica, porque ele nasceu em 1802. E naquela época, ele ainda vai viver até 83, mas naquela época, enfim, ele já era um senhor de idade, então ele acreditava que ele poderia morrer a qualquer momento. Então ele escreve Os Miseráveis como seu legado. Ainda terão muitas outras obras maravilhosas que ele escreve, outros romances também que valem muito a pena ser lidos, mas ele escreve isso como seu testamento, como seu legado. E neste romance a gente vê todas as faces do Victor Hugo, o escritor, mas também o político, o dramaturgo, o poeta, o pai, o lado paterno é muito forte, e também o romancista, com digressões, reviravoltas, suspenses, esse lado todo muito estimulante, instigante. E político no sentido mais de crítica social. E eu poderia também ter colocado filósofo, né? Porque realmente isso se estende. Sobre agora a recepção. Primeiro, o que foi dito imediatamente foi que era um livro perigoso. Um livro perigoso porque ele era muito inovador, e tratava de temas que a literatura não abordava. Então, a pobreza, mas também a prisão, a impunidade ou a injustiça justamente do sistema judiciário, a perseguição judiciária também, a fome, o desamparo, não tinham sido tratadas dessa maneira assim tão crua até então. O naturalismo depois vai retomar isso, mas na literatura romântica e até mesmo na literatura realista, que costumava abordar mais a questão da classe média do que a classe baixa, isso ainda não tinha sido abordado dessa forma. Então, foi um choque. É um livro que aborda, que assim, nunca houve um livro escrito desse jeito antes, e eu arriscaria até dizer depois também não teve. Então, é um livro, a primeira reação da crítica, e esse é um livro muito perigoso. Por outro lado, o público adorou, a tal ponto que o livro foi publicado em junho, julho de 1862, e todas as publicações daquele mesmo ano foram suspensas. Os escritores adiaram, os editores adiaram os projetos e as publicações dos próximos livros, porque só se falava nos Miseráveis. Ele foi publicado em partes, né? Então a primeira parte saiu primeiro e a segunda parte depois. Parece que temos vários relatos muito interessantes de cotizações, né, de vaquinhas que os operários faziam para pagar o livro do Victor Hugo. Essa era uma das preocupações do Victor Hugo. Inclusive, ele quis uma edição modesta. Ele queria uma edição que fosse abordável, que as pessoas pudessem pagar por ela. E todo mundo, que não fosse um produto de elite, né? Que o livro dele fosse um produto acessível a todos. Ainda assim, os operários que ganhavam muito, muito pouco, faziam vaquinhas. E nem todos sabiam ler ainda, porque em 1862 ainda é o começo, já teve uma campanha intensa de alfabetização, mas a população toda ainda não sabe ler. E
os operários se revezavam, né? Então tinha um leitor ali e várias leituras conjuntas, como um pouco como a leitura acompanhada que a gente quer propor. Então teve uma verdadeira comoção envolvendo esse livro, e o sucesso popular foi imediato, a resposta do público foi imediata. Então o público aderiu imediatamente. A gente também tem a existência de vários nomes, né? Então algumas pessoas que chamavam os filhos de Fantine, Cosette, até mesmo Gavroche. Então, são nomes que entraram para o gosto popular, porque foi uma obra que agradou muito. Do ponto de vista dos artistas, as opiniões divergiam muito. O Baudelaire chamou o livro de imundo e inepto, ele escreve isso numa carta à mãe dele, mas a gente não tem certeza porque ele também elogiou o livro falando isso para o Victor Hugo, então a gente não tem certeza qual era a opinião do Baudelaire, talvez ele estivesse só tentando agradar a mãe dele, que não gostou do livro. E o Tolstói disse que é simplesmente o maior romance, o maior de todos os romances escritos. Então, essa é uma parte da recepção, tanto da crítica quanto do público e da crítica mais dos escritores, né, mais especializados, digamos assim, um olhar mais artístico. A reação, né, a recepção hoje, ela continua sendo sem precedentes. Então, no mundo todo, Os Miseráveis é o romance francês mais conhecido. Então, já tiveram pesquisas a esse respeito, né? E o livro que as pessoas mais citam ao redor do mundo é Os Miseráveis. As pessoas sabem que é francês, que às vezes tem algumas confusões. Com relação aos Miseráveis, não tem dúvida. E uma coisa que mostra, atesta o sucesso dessa obra, enquanto história, enquanto trama, e o quanto é uma história que ainda mexe com a gente, mesmo nos dias de hoje, é a quantidade de adaptações. Então, é um romance que suscitou mais de 50 adaptações, eu estou incluindo tanto a adaptação para musical, teatro, cinema, e são adaptações que acontecem numa frequência muito próxima, assim, muito perto, são, enfim, várias adaptações se sucedem relativamente rápido. Então, temos um intervalo ali de mais ou menos 10 anos, 15, no máximo 20, entre uma adaptação e outra. Se vocês forem pensar, por exemplo, em 2012 teve a adaptação do musical para o cinema, e em 2018 a BBC, por exemplo, lançou uma minissérie sobre Os Miseráveis. Então, num espaço muito pequeno mesmo de tempo. A gente costuma ter menos de 10 anos de intervalo entre uma adaptação dos Miseráveis e outra. Então, só na década de 2010 até hoje, a gente teve mais de 2 adaptações e adaptações de qualidade, adaptações caras, é uma produção que envolve dinheiro, envolve muitos figurantes, é um romance de época, né? Então não é uma adaptação barata. Essas adaptações continuam sendo feitas porque o público adere, né? Então são sucessos de bilheteria. Então é isso. Então, assim cobrimos uma brevíssima introdução aos Miseráveis sobre o tema, né? Os Miseráveis, ele aborda o quê? A vida de alguns miseráveis. O protagonista é o Jean Valjean, que é um homem que acaba de sair de prisão depois de 19 anos preso. E aos poucos, as tramas, é muito bem construído esse romance. O Jean Valjean, num determinado momento da trajetória dele, vai se encontrar com a Fantine. E é assim que a gente descobre a história da Fantine. Então, eu vou contar a história dela em 1 minuto. Eu só queria a Fantine, o que acontece com ela é que ela é uma mãe solteira e ela acaba tendo que se prostituir para conseguir sustentar a filha dela, Cosette, que posteriormente será adotada pelo tal Jean Valjean. Então, a história é muito bem construída porque são personagens que vêm de lugares diferentes, que têm trajetórias de vidas diferentes, mas num determinado momento da história deles, o caminho deles se cruza com outros. E é assim que ele vai costurando as narrativas e as tramas que destoam. Então, por exemplo, a Cosette, ela foi criada pelos Thénardier. E esse casal Thénardier depois também se encontra em Paris. Então, a gente e tem uma relação com o Marius, que é o futuro marido da Cosette. A filha do casal Thénardier é apaixonada pelo Marius também. Então, a gente tem a forma como essas personagens, que são todas miseráveis de uma forma ou de outra, e nem sempre a miséria se refere à pobreza
em pecúnia, né, enfim, a pobreza financeira, mesmo material, às vezes é uma pobreza de espírito, às vezes é uma pobreza de alma, de generosidade, né? Então, tem algumas personagens, por exemplo, que não são generosas. É o caso do Javert, mas não só, é o caso dos Thénardier. Então, a miséria é a miséria humana, é a miséria que a sociedade gera, mas não só. Por isso que são os miseráveis. Todos, tanto os Thénardier, quanto a Cosette, quanto o Javert, o Jean Valjean, são todos miseráveis, à sua maneira, né? De uma forma ou de outra. Então, essa é, né, em grandes linhas, e aí eu vou citar o que o próprio Victor Hugo dizia. Esse é o prefácio do romance dele, Dos Miseráveis, e ele diz o seguinte: será que alguém poderia ler para mim? Será que eu tenho uma alma caridosa que aceitaria ler? Eu posso ler. Enquanto, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, forçando a existência, em plena civilização, de verdadeiros infernos e desvirtuando, por humana fatalidade, um destino por natureza divina, enquanto os 3 problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Muito obrigada, Denise. Muito bem. Então, esse é o prefácio, é a abertura. Depois, numa carta que o editor dele manda para o Victor Hugo, dizendo: é impressionante, estão lendo seu livro em todos os lugares do mundo. O Victor Hugo diz com modestia, o que nem era sempre o caso, né? Mas nesse caso ele diz com uma certa modestia, ele fala: eu fico muito satisfeito e não me surpreende porque eu escrevi este livro não para a França. Ele aborda um contexto específico da França, mas ele diz: esse livro, ele tem que ser universal. Eu escrevi ele com essa preocupação, para que ele fosse universal e para que ele fizesse sentido em todos os lugares, enquanto essa for a realidade social. Então, ele reage assim, e realmente ele pensou o livro dele dessa forma, porque os seus personagens são muito humanos, né, todos eles. Então, só uma explicação, né, para essa parte, os 3 problemas do século. Ele vai falar do homem, da mulher e da criança. Quando ele diz a degradação do homem pelo proletariado, tem que tomar muito cuidado com essa palavra, né? Proletariat, o que ela significa naquela época? É pelo trabalho, tá? É pelo trabalho, pela rotina desumana de trabalho. É isso que ele entende aí, tá? Então, é a degradação do homem pelo trabalho, um trabalho muitas vezes realmente forçado, né? Ou então um trabalho físico que extenua, que esgota o ser humano, que espreme o ser humano em troca de vinténs, né? De nada, de pouquíssimo dinheiro, e um trabalho que não dá também reconhecimento, inclusive social. A prostituição da mulher pela fome, porque as mulheres passam fome, e tem várias questões que ele coloca, por exemplo, a desigualdade, inclusive salarial, entre homens e mulheres. No curso que eu dei sobre adultério, a gente já abordou essa questão. Por exemplo, se um homem e uma mulher trabalhavam, eles eram casados, a mulher não recebia salário. O salário ia todo para o marido, mesmo se os dois trabalhavam. A mulher não recebia o salário dela separado do salário do marido. O salário ia para o marido, era pago diretamente para o marido. Então, as mulheres solteiras, elas até recebiam, mas o valor não era de modo algum o mesmo, tá? Então, tinha trabalho de mulher e trabalho de homem. Trabalho de mulher era, por exemplo, costureira, lavadeira, passadeira, era esse tipo de trabalho mais doméstico mesmo, criada, cozinheira. E, claro, por exemplo, a prostituição, que é, no final das contas, o que vai acontecer com a Fantine. Muita gente diz assim, eu até coloquei lá no Instagram, falei da Fantine como prostituta, e muita gente falou: eu não considero a Fantine uma prostituta. Seria interessante a gente pensar nisso aí, né? Por que não?
porque ela é honrada, gentil, por que que essas qualidades não poderiam ser associadas, né, a uma prostituta? E também o que significa, né? Porque é fundamental na trajetória dela que ela chegue a esse ponto. E ele fala isso desde o prefácio, então ele já anuncia, porque ele quer tratar desta questão. A prostituição da mulher vai mais longe até, porque o que sugere também, e ele não é o primeiro escritor a falar disso, mas é que o casamento é uma forma de prostituição. Então, isso é uma coisa que a Simone de Beauvoir vai afirmar com muita categoria no século XX, mas no século XIX, vários escritores já começam a sugerir que o casamento, tal qual ele é concebido pelo Código Civil Napoleônico, né, que proíbe, por exemplo, o divórcio, que proíbe uma série de coisas do ponto de vista da mulher, que coloca a mulher numa situação de menor de idade, ela é menor de idade comparada ao homem, ela não pode ter uma conta no banco, por exemplo, uma série de questões ali. E eles colocam que o casamento acaba sendo uma forma de prostituição também. Uma prostituição legal, né, legalizada e tolerada e aceitada pela sociedade. Então, se a mulher não casa, ou não trabalha, ou não se prostitui, o que ela passa? Fome. Né? Ela e os seus filhos. Porque a mulher tem essa questão da maternidade e ela cuida da prole, mas os pais, isso é um caso, né, nos Miseráveis isso acontece muito, os pais são ausentes. Os pais dos Miseráveis, se vocês forem ver, com exceção ao Jean Valjean, que é um pai de coração, porque ele é um pai adotivo, os outros, os pais biológicos, muitas vezes eles são ausentes, eles desaparecem. Eles não têm um papel relevante, eles abandonam mesmo os seus filhos. E, por fim, a criança, que é a atrofia da criança pelo quê? Pela ignorância, pela falta da educação. Porque a convicção do Victor Hugo é que o mundo só pode mudar através da alfabetização e da educação. Tá? Então, é isso que ele quer dizer aí. Então, isso ele escreveu em Hauteville House, que é a casa dele no exílio. Então, vou falar agora um pouquinho da trajetória da Fantine. Vamos lá. A Fantine, ela aparece no romance no ano de 1817. O que a gente sabe sobre a Fantine? A Fantine, ela é órfã, então ela não sabe quem são os seus pais, nem o pai nem a mãe. Ela nasceu num período logo após a Revolução Francesa, ainda no século XVIII, mas no finalzinho do século XVIII. Ela não tem um sobrenome, ela só tem esse nome mesmo, Fantine. Essa ausência de sobrenome, ela reforça tanto a ausência dela de família, né? Ela não tem uma família, porque em francês sobrenome se diz nom de famille, que literalmente é o nome da família, o nome que é comum àquela família. Então, ela não ter sobrenome em francês significa ela não pertencer a nenhuma família. Ela não tem nem pai nem mãe, então ela já é órfã. E ela começou a trabalhar com uns 10 anos de idade, a gente sabe disso pela história dela, é sugerido isso. Quando ela aparece no romance, ela aparece como? Ela já trabalha em Paris, como uma grisette, em francês. Grisette é uma moça que faz vários tipos de afazeres, operária, no sentido que trabalha com as suas mãos, mas principalmente a costura. Tá? Em grisette, o que ela mais faz, a atividade principal é costurar, mas pode implicar alguns trabalhos como passar, como bordar, né? Então, são alguns trabalhos nesse sentido aí. E ela tá numa sociedadezinha com algumas mulheres. Então, ela tem algumas amigas, né? São 4 jovens mulheres. Além da Fantine, temos a Dahlia, a Zéphine e também a Favorite, né? Como se fosse favorita, o nome dela. E essas mulheres se relacionam com um grupo de homens. Eu não vou falar todos, mas eu vou falar do namorado da Fantine. O namorado da Fantine é o Félix. O nome dele é de uma ironia absurda, né? Porque é feliz. Então, ele se chama Félix. E ele seduz a Fantine também com essa promessa de felicidade. E a coitada da Fantine, que é muito ingênua, porque Os Miseráveis também é um romance de formação, né? Um romance que ensina as personagens, mas da maneira mais terrível possível. E algumas, elas começam já mais velhas. É o caso do Jean Valjean. Quando a gente encontra o Jean Valjean, ele já é um homem de seus 40 anos. A Fantine, não. A gente encontra ela muito jovenzinha. E a gente vai ver, enfim, toda a aprendizagem dela, só que é uma formação trágica. Porque a história da Fantine não é feliz, ela termina mal.
Então, o Félix é 9 anos mais velho que a Fantine, isso é importante, tem uma diferença de idade aí importante, e ele é pintado de uma forma muito negativa pelo Victor Hugo. Ele é um velho estudante, porque ele já tem seus 30 anos, ele é rico, vive às custas dos pais, e o que acontece é que a Fantine engravida dele. Ela engravida dele, ela tem a Cosette, que então é uma filha bastarda, é uma filha ilegítima, porque eles não são casados. E um dia, esse grupo de amigos acha que vai ser muito divertido fazer uma farsa para as 4 mulheres. E a farsa é que eles levam elas para comerem muito bem, num determinado lugar, e aí eles saem falando assim, né, ou esperem ou a gente já volta. E na verdade eles deixaram uma carta ali. E é uma carta de despedida, onde eles dizem que eles nunca mais vão voltar, porque afinal de contas eles têm família e as famílias têm expectativas com relação a eles, inclusive expectativas né, de casamento, e que, claro, elas não fazem parte das expectativas que as famílias têm, né? Então, as outras moças riem, acham a farsa até que divertida, a Fantine não. A Fantine, quando ela volta, ela chora, preocupada porque ela foi abandonada, ela junto com uma criança. Então, ela passa a ser uma mãe solteira, ela decide sair de Paris, né, ela sai de Paris, onde ela está trabalhando, para voltar para a cidade natal dela, que é Montreuil-sur-Mer. No caminho dessa cidade, ela encontra a senhora Thénardier. A senhora Thénardier está cuidando das suas filhas mais velhas, Eponine e Azelma. E ela parece cuidar bem dessas meninas. As meninas parecem alegres, felizes. E a Fantine, conhecendo todo o preconceito em volta, né, em torno das mães solteiras, tem um estigma muito forte social, que pesa, tanto é que ela vai ser mandada embora por causa disso, né? Ela percebe que ela não vai conseguir trabalhar se arrumar emprego, se ela estiver com a Cosette. Não só porque não tem creche, não tem onde deixar a criança é pequena, a Cosette tem 3 anos, nesse momento da história, mas também porque existe preconceito mesmo e as pessoas podem não querer empregar uma mãe solteira para qualquer trabalho, porque tem essa fama ruim. Então, ela conversa com a Madame Thénardier e pergunta se a Madame Thénardier não estaria disposta a cuidar da Cosette. Claro, por um valor, mediante um valor. E aí a senhora Thénardier, ela extorque a Fantine. E ela realmente vai para ver até onde a Fantine cede. E a Fantine está pronta a tudo pela filha dela. Então, primeiro ela fala, claro, eu posso por 7 francos por mês. E a Fantine, tá bom, eu mando 7 francos por mês. Aí a Thénardier, que é uma pessoa horrível, diz assim, tá bom, mas aí eu quero que você pague adiantado 6 meses. Tudo isso para ver quanto que a Fantine tem de dinheiro. E quanto ela está disposta a ceder. E aí a Fantine, ok, eu pago 6 meses adiantado, então, se for o caso, eu pago. E aí ela pede, e a menina também vai precisar de um enxoval, né? Porque essas roupas aí não vai dar. Aí a Fantine, tá bom, eu pago um enxoval. E aí ela ainda pede, né, 15 francos. Esses 7 francos iniciais, eles vão virar 12. Tá? Num determinado momento, eles escrevem para Fantine e dizem que a menina está sempre doente e que tem que aumentar para 12 porque ela come muito. Tudo isso fica ainda pior porque a gente sabe, nós leitores sabemos, que a Cosette é super maltratada pelos Thénardier. Então, ela é uma criança que passa frio, que passa fome, é uma criança miudinha, é uma criança reduzida à escravidão, porque eles fazem dela ela é uma criada naquela casa, né, muito pequena, tem que carregar baldes pesados de água. Então, ela não tem uma infância de modo algum feliz como a infância das filhas do casal Thénardier, que podem brincar, né? Não, ela é uma criança totalmente brutalizada. E a Fantine chega em Montreuil-sur-Mer e ela consegue trabalhar na fábrica do Monsieur Madeleine. O Monsieur Madeleine é o prefeito dessa cidade de Montreuil-sur-Mer. E aí a Fantine trabalha lá, mas ela acaba sendo mandada embora. Não vou entrar em detalhes agora, mas ela, por conta do tempo mesmo, mas ela acaba sendo mandada embora. Porque tem uma moça intrometida lá, uma senhora intrometida, que manda ela embora sem o consentimento, de fato, né? Sem que o prefeito da cidade, dono lá da fábrica, saiba da história. Ele não está a par das circunstâncias, mas o resultado é que a Fantine é mandada embora. No primeiro momento, ela tenta costurar sozinha.
Então, ela tenta viver costurando sozinha. A gente sabe exatamente quanto ela ganha, parece que 17 soldos a hora. Então, ela ganha pouco, ela trabalha 17 horas por dia. Eu sei que tem um número 17. Não sei se são 17 soldos mais. Mas, enfim, então ela trabalha por uma miséria, esse é o ponto. E, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, os Thénardier sempre escrevendo, alegando que a Cosette está doente, que precisaram pagar o médico, alegando que tem remédio para comprar. Então, sempre pedindo mais dinheiro para a coitada da Fantine. E a Fantine, numa situação desesperada, ela vai vendendo a cama, ela aluga um lugar, ela vende tudo que ela tem. Num dado momento, ela vende o cabelo. E ela diz, é uma cena muito emocionante, porque ela diz que ela vestiu a Cosette com o seu cabelo. Eu a vesti com o meu cabelo. Ela diz isso num dado momento, porque ela cortou todo o seu cabelo, é um cabelo muito bonito, é um cabelo comprido, dizem que ela é loira, né, na história, no livro ela é loira. E aí ela vende o cabelo dela e vestiu a Cosette com o cabelo dela. Na verdade, não. Esse dinheiro não foi para a Cosette. A Cosette, quando a gente conhece ela, ela tá totalmente maltrapilha, não tem, enfim, casaco nenhum. Depois, ela vende seus dentes. Ela vende seus dentes, a gente vai ver essa cena, ela vende os dentes para conseguir bancar um tratamento para a filha dela. E até que finalmente, quando ela não tem mais nada para vender, ela vende então o seu corpo. Então eu trouxe esse trecho para a gente ler, que é a descida da Fantine aos infernos. A palavra inferno é importante, lembrem-se aqui, ó. Ele fala, vou repetir, perdão. Não estou conseguindo aqui, pronto. Verdadeiros infernos, tá? Então ele diz isso, enquanto houver, vejam só, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, forçando a existência, em plena civilização de verdadeiros infernos, desvirtuando por humana fatalidade um destino por natureza divino. Enquanto tudo isso for verdade, né, esse livro será útil. Vejam como a trajetória da Fantine e a trajetória do Gavroche, a trajetória da Cosette, a trajetória do Jean Valjean, de todos os miseráveis da história, né, dos protagonistas, como ela se encaixa nessa fala do Victor Hugo. Então, a Fantine, por leis e costumes. Por que por leis e costumes? Porque a lei não lhe dá nenhum direito. A Cosette é uma filha ilegítima, portanto, ela não tem direito a nada. Naquela época nem tem pensão, tá? E ela, como mãe solteira, também não tem direito a absolutamente nada. Por efeito dos costumes, ela é banida, ela é proscrita. Tanto é que ela é obrigada a deixar a filha dela com o casal Thénardier para tentar fingir que ela não é mãe solteira, para tentar conseguir um emprego. E ainda assim ela vai ser mandada embora, mesmo estando longe da filha. Por quê? Porque ela é mãe solteira. Então vejam os estigmas, né? Isso é o efeito dos costumes. Quando ela se torna prostituta, ela vai sofrer também pelas leis que são abusivas. Então, num dado momento da história dela, ela vai ser insultada por um jovem nobre, um nobre, não é nem jovem. Qual que é o nome dele? Eu odeio esse sujeito. É o Bamatabois, é um senhor. O Bamatabois, ele insulta ela e joga neve nela, porque, claro, é o inverno. E aí ela inclusive, já está tossindo, já está muito doente. E ela fica tão louca de raiva, de ódio, que ela bate nesse Bamatabois. O nome é interessante, porque Bamois em francês quer dizer me bate. Então ele é um sujeito realmente insuportável. E aí ela agride, né, realmente ele, mas ela foi vítima da agressão primeiro. Só que o Javert, é claro, libera o nobre e ele decreta que ela vai ser presa por 6 meses. E ela se desespera, porque ela tem a filha dela, então, durante 6 meses presa, ela não vai poder sustentar a filha dela, né, na cadeia. Então, vocês vejam como é efeito das leis e dos costumes, sim. E ela é o quê? Ela é totalmente proscrita socialmente. E lembrem-se que o Victor Hugo se identifica com os proscritos, porque ele diz, né, aqui terminou de escrever o Père de France e aqui retomou le proscrit, aquele que está proscrito. Então, ela é marginalizada socialmente, né? E ela acaba, por conta disso, das leis e dos costumes, vivendo um verdadeiro inferno. A descida da Fantine aos infernos é a trajetória dela. Não é uma trajetória feliz, é uma trajetória que piora e piora e piora. É horrível. Então, temos tempo
eu sei que, né, eu disse que acabaria em 5 minutos, que era 1 hora, mas a gente começou um pouquinho mais tarde. Então, eu espero que a gente tenha tempo de ler, enfim, esse trechinho. Denise, será que você ainda se habilita a ler? Não foi muito ruim para você? Claro, com prazer. Obrigada. Vamos lá. Era um sorriso ensanguentado. Uma saliva avermelhada sujava-lhe os cantos dos lábios. Na boca aparecia um buraco escuro. Os 2 dentes superiores tinham sido arrancados. Mandou os 40 francos para Montfermeil. Tá ótimo. Tudo aquilo não passava de uma astúcia. 2 Ternardier para conseguir dinheiro. Cosette não estava doente. Fantine atirou o espelho pela janela. Havia tempo que se havia mudado do quarto do 2º andar para um cubículo mal fechado sob o teto. Era um sótão sujo, forro fazia ângulo com o telhado, machucando-lhe continuamente a cabeça. O pobre não pôde chegar até o fim do seu quarto, nem ao fim do seu destino, sem se curvar cada vez mais. Não tinha mais a cama, restava-lhe um farrapo que chamava de cobertor, um colchão estendido no assoalho e uma cadeira quebrada. Uma pequena roseira que ele cuidava fora abandonada a um canto e morrera. No outro canto havia uma moringa que gelava no inverno, onde os diferentes níveis da água continuavam marcados pelo círculo de gelo, pelos círculos de gelo. Muito obrigada, Denise. Ainda tem 2 trechinhos, mas a gente vai ler só. Respira um pouquinho, se você estiver apta a ler o próximo, você me fala, tá bom? Obrigada. Aqui vocês vejam que, então, ela jogou o espelho. Por que ela jogou o espelho? Alguma ideia? O que fez ela jogar o espelho? Ela tá sem os dentes, né? Então, ela não quer mais se ver. Então, ela joga o espelho fora. É óbvio, né? Ela tira ele pela janela, né? É uma cena violenta. Vocês vejam Os Miseráveis, o título Os, né? É sempre muito cheio de generalização. Apesar de ser uma obra que acompanha bem de perto a trajetória de personagens que são muito desenvolvidos, né? Que tem uma complexidade psicológica, que são desenvolvidos de forma aprofundada, como é o caso da Fantine. Apesar disso, o narrador sempre expande. Então, a gente vai do particular para o todo, sempre. Então, vejam como nesse trecho tem essa parte, né? Em que ele, depois de descrever as condições miseráveis nas quais ela mora, ele diz assim: o pobre não pode chegar até o fim de seu quarto, nem ao fim de seu destino, sem se curvar cada vez mais. Então, vocês vejam como ele generaliza da Fantine para o pobre, né? O pobre em geral, ou seja, para todos os pobres. Então, ele faz isso. O quarto da Fantine, então, é miserável, ela já mudou de quarto, né? Ela tá não é nem um quarto, é um cubículo, como ele diz, não tem nem mais cobertor, ela passa frio porque ela tá logo em cima, né, do telhado, ela machuca a cabeça, então ela tá vivendo nessas condições. O segundo trecho é esse. Você pode ler, Denise, por favor? Perder a vergonha e a vaidade. Era o último sinal. Saí à rua com toucas sujas. Fosse por falta de tempo ou por indiferença, não remendava mais a própria roupa. À medida que o calcanhar das meias se ia rasgando, puxava-se cada vez mais para os sapatos. Podia-se perceber isso pelas pregas perpendiculares das meias assim esticadas. Remendava o espartilho, já velho e muito usado, com pedaços de chita que se rompiam ao menor movimento. As pessoas para as quais ainda devia algum dinheiro faziam um escândalo e não lhe davam sossego. Encontrava-as pela rua e tornava a encontrá-las na escada do seu tugúrio. Passava a noite chorando e pensando. Tinha os olhos muito brilhantes e sentia uma dor fixa nas espáduas, mais ou menos na altura da omoplata esquerda. Tossia muito. Odiava profundamente Senhor Madeleine, mas não dizia palavra. Muito bem, porque para ela é por causa do Sr. Madeleine que ela foi mandada embora, né? Foi despedida, e por conta disso ela odeia ele.
porque ele seria, né, o responsável por essa descida aos infernos. E, em parte, ele é mesmo, né, inconscientemente, mas é também. Esse é o último, prometo, Denise. Tranquilo. Costurava 17 horas por dia, mas o chefe dos trabalhos da prisão, que fazia trabalhar as prisioneiras quase de graça, fez com que automaticamente os preços baixassem, reduzindo o salário das costureiras livres por 9 soldos, para 9 soldos. 17 horas de trabalho e 9 soldos por dia. Seus credores ficavam cada vez mais intransigentes. O Adelo, que lhe tirava quase todos os móveis, lhe dizia: quando vai me pagar, descarada? Que queriam que ela fizesse, santo Deus? A infeliz sentia-se perseguida e em seu íntimo desenvolvia-se o instinto do animal selvagem. Por essa mesma época, Thénardier escrevia-lhe dizendo que, decididamente, havia esperado com demasiada paciência e que precisava imediatamente de 100 francos. Senão, poria Cosette para fora de casa, ainda convalescente da terrível moléstia, abandonando-a ao frio dos caminhos, que fosse para onde quisesse e morresse, se esse era o seu desejo. Com 100 francos, pensou Fantine, mas onde encontrar o emprego que lhe rendesse 100 sols por dia? Coragem, disse ela. Vendamos o resto, e a coitada entregou-se à prostituição. Então vejam como não daria para tirar da história da Fantine o aspecto da prostituição. Ele é importantíssimo para a história, porque a crítica social está aí, né? Então, no fato de que quais são as alternativas para as mulheres? Quais são as alternativas que elas têm para sustentar a sua família quando elas são abandonadas, né, pelo seu que seja, marido, companheiro, né, esposo, ou não, que é o caso da Fantine. Então, quais são as alternativas? Não há. Então, é essa a questão, e a prostituição é realmente uma descida aos infernos, porque ela vive isso muito mal. Então, tem toda essa crítica social e a forma como a prostituta também é marginalizada, é destratada, maltratada, como ela não tem nenhum direito, absolutamente nenhum. E há uma certa equivalência também entre a forma como a sociedade enxerga a mãe solteira. Porque naquela época, a mãe solteira era uma prostituta. Vocês percebem? Então, a sociedade que já enxergava, porque ela foi mandada embora do trabalho dela, até por isso, por conta dessa suspeita, né? Que descobriram que ela tinha uma filha e ela não era casada. Então, a sociedade faz essa equivalência entre mulher, né, mãe solteira e prostituta, e as consequências disso são que, então, essas mães solteiras não podem ser outra coisa senão prostitutas. Percebem? Então, é fundamental ela passar por essa etapa. E é realmente uma etapa terrível, né? Ela sofre muito. E tem, enfim, numa das adaptações, e é interessante, não lembro mais se é uma mulher ou um homem que diz isso para Fantine, mas ele fala: você fez a coisa errada, né? Antes de vender os dentes e os cabelos, você deveria ter se prostituído antes, quando você ainda tinha cabelos e ainda tinha dentes, ou seja, era bonita, era atraente. Porque agora que você não tem nem cabelos nem dentes, quem vai querer você? E qual que é o preço que você vai poder dar? É importante esse ser o último recurso da Fantine. É o último. Ela pensa nisso como último recurso, não é a primeira. O primeiro recurso é o quê? Vender os cabelos, que dói menos. O segundo recurso é vender os dentes. E o terceiro, então, mas tudo isso são metonímias, né? São partes, né, que já mostram, já anunciam que vai ter o corpo todo. Primeiro os cabelos, que é uma parte que você não sente nada, né? Quando a gente corta, não dói, mas depois os dentes já dói. Imagina, então, o corpo todo. Quando ela vende, ela coloca, né, vendamos o resto. É o que sobrou, né? O que sobrou dela. E é uma carcaça mesmo, né? Porque é uma mulher que já não tem mais alma ali, aquele corpo. É só sofrimento, é só dor, é só humilhação. E é uma dor extrema, né? A história da Cosette, eu acho, para mim, é a mais terrível de todos os miseráveis, a que mais sofre, a que mais... Não dá para ler essa história sem chorar, e é realmente uma história muito triste, muito emocionante,
E muito dura, né? Muito dura. Porque a Fantine não tem um momento de paz. Em que sentido? Porque, então, mesmo depois, o que acontece... Ai, pô, não. Voltando, então, depois, o que acontece com ela é que a Fantine, ela vai ser presa, né, pelo Javert, porque ela agrediu aquele senhor, o Bamatabois. Quando ela agride ele, quem intervém é o Père Madeleine, né, que é o prefeito da cidade, que ela odeia, então ela também insulta ele. Mas ele não sabe que ela odeia ele, não entende por quê, ele pergunta, ele fica sabendo da história, fica profundamente comovido e com pena também da Fantine de ter injustiçado de alguma maneira a Fantine. Só que em paralelo à história da Fantine, ele também está passando por um momento muito grave, porque o Javert desconfia que esse senhor Madeleine seja o Jean Valjean. E de fato ele é o Jean Valjean. E o Jean Valjean é um ex-forçado, né, um ex-prisioneiro que conseguiu sair, ele saiu não fugido, mas ele abandonou o passaporte amarelo. O que era um passaporte amarelo? Era um passaporte que falava de todos os seus antecedentes criminais. E era uma forma de você controlar, era como se ele tivesse em liberdade condicional. Então, cada vez que ele entrava numa cidade, ele tinha que carimbar aquele passaporte na delegacia, digamos assim, e assim a cidade sabia que aquele indivíduo, né, aquele ex-prisioneiro, estava naquela cidade. E assim você controlava por onde ele andava, onde ele estava. Só que, como aquele passaporte tem todos os antecedentes criminais, o Jean Valjean não consegue fazer nada com aquilo. Ele não consegue emprego, mas não é nem que ele não consegue emprego, ele não consegue hospedagem. É como a Fantine, né, que é mãe solteira, então ela não consegue nada. Vocês vejam como pequenos erros do passado, deslizes, que não são falhas de caráter, né, são sempre gerados pelas circunstâncias. Então, no caso do Jean Valjean, ele roubou um pedaço de pão para alimentar a família, porque naquele inverno não houve emprego, e ele tem 7 sobrinhos, né, ele tem a irmã dele para sustentar, e ele rouba um pedaço de pão. E ele vai preso. E como ele quebrou a vitrine da padaria para pegar o pedaço de pão, ele ainda é condenado a mais, a 5 anos de prisão. E aí, como ele tenta fugir, os 5 anos viram 19. No caso da Fantine, o erro dela qual foi? Foi ter cedido, né, a sedução do Félix, muito mais velho que ela, muito mais rico que ela, e ter gerado aí uma criança ilegítima. Então, são falhas, vejam que não são falhas de caráter, mas são falhas relativas às circunstâncias nas quais essas personagens estão inseridas e que são sempre situações de vulnerabilidade, tá certo? Não é uma falha de caráter, mas é uma descida aos infernos. Todos eles sofrem muito. Então, o que acontece naquele momento é que o Javert, que é o policial que prendeu a Fantine, desconfia fortemente, com razão, que o Monsieur Madeleine é o Jean Valjean, e o Jean Valjean, então, é foragido, porque ele abandonou o passaporte amarelo, então ele não está mais em liberdade condicional. Ele já se tornou foragido e se ele for pego, ele vai preso de novo, porque ele não tinha esse direito de abandonar o passaporte amarelo, que era a identidade dele. Ele assumiu uma outra identidade, uma nova, como Père Madeleine. Então, tá errado, né? É um crime. Eu não vou falar disso, que é um capítulo muito bonito, eu sei que a Jaqueline gosta muito dele, mas eu não vou entrar em detalhes. Ele precisa se ausentar, e ele tinha prometido para a Fantine que ele voltaria com a filha dela, que é a tal da Cosette. E a Fantine está muito doente, ela está numa enfermaria, ela está provavelmente com tuberculose. É muito importante porque a tuberculose é a doença dos românticos, né? Então, ela é uma personagem romântica, a Fantine. E ela tá com tuberculose e ela fica esperando para a Cosette chegar. Só que como o Jean Valjean não foi buscá-la, porque ele ainda não pôde, ele teve que resolver outro assunto primeiro, para evitar que um inocente fosse preso no lugar dele. Quando ele chega para vê-la, a Fantine já está delirando. E aí ela acha que a Cosette está lá. Ela, num delírio, ela imagina que a filha dela veio para se despedir dela. E aí o Javert fala e ela se dá conta de que não, que a filha dela não está lá. E o Javert diz, esse homem não é o prefeito, esse homem é um fugitivo, ele nunca vai buscar sua filha. E aí ele aterroriza a Fantine, que então acaba morrendo essa imagem aqui que eu coloquei, é a imagem dela morrendo.
essa ilustração, tá? É a imagem da morte da Fantine. Vocês veem aí um braço, esse braço é o do Jean Valjean, que fecha, né, os olhos da Fantine, mas para, de alguma forma, se redimir, depois o Jean Valjean vai até a casa dos Thénardiers para tentar resgatar a Cosette, tá bom? A Cosette e compensar. Então, essa é a história da Fantine. Se vocês ainda tiverem mais uns 2 minutinhos, eu queria encerrar mostrando para vocês um trechinho de uma, né, que ficou famoso do musical, na verdade, do musical adaptado para o cinema, e rendeu a atriz que interpreta a Fantine, que é a Anne Hathaway, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por essa interpretação. Vocês estão dispostos a assistir mais essa? Sim? Então, vamos colocar. Enquanto isso, queria só perguntar se vocês têm alguma dúvida, enquanto eu coloco aqui para a gente essa interpretação. Alguma pergunta, algum comentário sobre o que a gente falou até agora? Então, eu vou mostrar essa cena porque ela é a perfeita síntese, né, de tudo que eu expliquei, da trajetória da Fantine. Eu acho que vocês, conhecendo a história, vão entender melhor tanto a interpretação dela, que é maravilhosa, quanto a letra da música que foi composta para essa personagem da Fantine. Então, só tem que passar a propaganda, e aí a gente... só me digam depois se tem som, tá bom? Eu vou fazer o teste e aí vocês me falam. Tem som, sim. There was a time all that I dreamed, time gone by. Hopes high, life worth living. I dreamed that love would never die. God would be forgiven. And I was young and unafraid. Vários sobre essa interpretação, o que vocês acharam desse trechinho? Muito triste, tristíssimo. É muito, né? Não tem outras palavras. Mais algum comentário? Vocês gostaram? A Rose disse que é forte. Fico pensando em quantas Fantines, quantas Cosette nós temos por aí. Exatamente, né? A gente não imagina, né, a situação. A Anne Hathaway é maravilhosa, né? Mas você sabe se é ela que canta mesmo, tá? Ela que Sim. tá cantando? É ela que tá cantando mesmo. Acho que
Melhor só se fosse francês, né? Desde o inglês. E esse, Soou um pouco deslocado o fato dela falar inglês, mas é maravilhosa a cena. os americanos gostam muito, aliás, tanto os americanos quanto os ingleses, eles interpretam muito Os Miseráveis. Aí esse musical é todo em inglês. Tem a versão francesa, mas ele foi pensado em inglês. Mas eu concordo, fica um pouquinho deslocado, mas ela fica muito, né, assim, ela cantou essa música com muitos momentos em que a gente quase não ouve ela cantando, né, como se ela não tivesse mais voz, né, ali. E de fato ela não tem muito, né, o que dizer. É um desabafo só, é um grito, né, un cri du cœur ali. Você ia dizer alguma coisa, Regiane? Não, era o que já disseram também, que ela realmente ela interpretou muito bem, assim, passa uma emoção, a expressão dela, assim, de dor também. É realmente muito tocante e a aula me ajudou muito, quero te agradecer também. Obrigada. Obrigada, Regiane, por seu comentário. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, assim como a Regiane, Maria também disse que gostou da aula, que bom. E que bom que você está ansiosa pela leitura conjunta. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. A Maria também disse que assistiu a peça da Broadway, conhecendo um pouco da história, agora está ansiosa pela leitura do livro. Thaís, eu tenho Diga. uma dúvida sobre o curso. Por exemplo, a gente tem essa aula aberta, mas que já é a primeira aula, né? Quer dizer, uma aula aberta. Aí depois vão ser 5 aulas, é isso? Ou Isso. essa? Não, Não, são mais 5. mas aí vai ser até aquele primeiro capítulo que você colocou, até aquela primeira parte, 300 e Isso. pouco. Vou até compartilhar aqui com o slide de novo, né, caso alguém tenha mais essa dúvida. O que Mas eu vou acontece? fazer. Ai, que bom. Estarei com você e com vocês que estiverem também. Fico muito feliz que você participe. Quanto mais gente, melhor, porque é mais gostoso de conversar. Então, não é bem uma aula, né? Eu vou chamar de encontro, mas é uma leitura acompanhada, no sentido que ela é guiada, não é só uma leitura coletiva dos Miseráveis. Essa primeira exposição aqui não conta, isso aqui é uma aula aberta, né? Eu costumo fazer 1, 2 por mês, a gente já teve uma aula aberta agora no começo de fevereiro, e essa é a segunda. Aí em março, a gente vai ter uma sobre mulheres escritoras francesas. Então, vou fazer uma aula aberta sobre escritoras francesas, desde a Idade Média até o século XXI, para lembrar que as mulheres também escrevem. Então, não são só personagens. Então, sobre o cronograma de leitura dos Miseráveis, é o seguinte: então, a ideia é ler, mas eu incentivo todo mundo a participar, mesmo que não conseguir terminar de ler a primeira parte. Começando hoje, temos 14 dias até o dia 7 de março. Então, quem começar hoje, como são 389 páginas, eu fiz a conta hoje cedo, lendo 27 ou 28 páginas por dia, dá para terminar essa parte 1 até o dia 7 de março. Então, vejam, eu sei que não é pouco, mas é menos de 30 páginas por dia, dá para terminar essa primeira parte aí. Se não der para terminar, mesmo assim, participem do encontro, porque vocês veem como essa dinâmica de explicar e também conversar facilita a leitura, né? A gente entende melhor o contexto, entende melhor as referências, as datas, o que está acontecendo com cada personagem, e também dá aquele incentivo na leitura. Então, a ideia da leitura acompanhada é isso também, porque é um romance que precisa de fôlego, né? São muitas páginas, quase, não chega, mas quase 2.000 páginas, e a gente precisa de uma certa motivação. Então, às vezes, se o começo está difícil, não é o que eu achava, por exemplo, Os Miseráveis não começa falando de nenhum desses personagens, a Fantine só aparece no livro 3, sendo que a parte 1 você acha que vai falar dela, e demora até ela aparecer na história, mas ainda assim, eu adoro essa parte, eu acho belíssima. Mas ela começa falando de um bispo, o personagem que aparece primeiro é um bispo. E é uma história muito diferente, muito interessante também, muito comovente, mas não é uma história tão conhecida, e ele quase não aparece nas adaptações cinematográficas, ele aparece muito pouco, mas é um personagem muito importante e o Victor Hugo trabalhou muito nele. Ele é um personagem que foi muito mais desenvolvido, justamente passando do manuscrito das Misérias para os Miseráveis. Então, ele tem sua relevância. Todas essas personagens que mudaram,
tem sua importância. Então, a ideia é também isso, se de repente, eu não engrenei até o dia 7 de março, não desista de ler Os Miseráveis, porque vale tanto a pena. Então, ficar no grupo, participar do encontro, vai dar vontade de ler. Você vai falar, nossa, eu também quero ler essa parte, me interessei, quero saber o que acontece, como é contado. Então, são 5 encontros, né? A gente sempre tem um mês para ler. A quantidade de páginas varia um pouquinho. Então, a parte maior é essa até junho, mas a gente tem quase um mês e uma semana aí, são 456 páginas, mas tirando isso, mesmo essa daqui, só colocando, se a gente disser, só um instantinho, porque eu não sou boa em matemática, eu sou das letras, então eu não vou conseguir fazer essa conta de cabeça, mas de jeito nenhum. Mas vejam, se vocês tiverem 34 dias para ler a parte 4, que é de 456 páginas, lendo todos os dias, vocês vão ler 14 páginas por dia e vocês terminam, né? Então, até essa parte que é mais desafiadora, é só ler 15 páginas por dia que vocês conseguem ler até o dia 6. Então, tudo isso só para mostrar que dá para fazer, gente, dá para ler o Romance dos Miseráveis, são 5 meses para ler, e eu estarei amparando vocês. Aí a gente também tem um grupo, né? A Patrícia já participou, já colocou dicas de leitura, ajudou. Quem quiser fazer perguntas, sabe? Se vocês estiverem lendo e aí querem perguntar alguma coisa, perguntem no grupo, e aí eu respondo por lá mesmo, não precisa esperar o nosso encontro, tá bom? Mas então são encontros mensais. A gente então vai ter um grupo o que no WhatsApp? Isso. No é um grupo no WhatsApp, é um grupo aberto, ou seja, todo mundo pode falar, não é a mesma coisa que o grupo de aulas abertas, por isso que porque às vezes alguém tem uma sugestão até de livro de apoio, textos. Né? Exatamente. Né? Aí todo mundo consegue participar. Uma leitura mais enriquecedora, né? Isso. E a ideia é vocês compartilharem. Se até quiserem só escrever, poxa, estou tendo muita dificuldade, nossa, eu estou amando, nossa, esse capítulo, podem escrever mesmo, fiquem à vontade para falar disso, da experiência de leitura de vocês no grupo. Só peço para não falarem de outros assuntos. A ideia não, tem que ser bem específico, acho que todo mundo já sabe disso. Sim. Não, Thaís. Sim, por favor. Bem, você falou, essa primeira parte é muito legal por causa da parte histórica. Eu estou achando muito fabuloso, assim. Por isso que eu pedi a autorização, porque eu estou colocando um monte de coisa que eu estou achando que vai enriquecendo a questão. Eu queria falar para você, você tem um curso só do Victor Hugo? Tenho um curso que... Me interessei porque eu queria conhecer um pouco ele, porque eu vi quanto é importante você conhecer o escritor, você entender realmente como que da onde que veio essa obra. Eu queria informações depois, viu? Gostaria de fazer. Eu acho que como é o próprio Victor Hugo, a gente pode botar até no próprio grupo, porque é um curso também, né, que vai agregar a esse, para quem quiser, quem puder. Sim. Vou colocar a informação. Diz que a Patrícia já está colocando coisas, né, assim, importantes e tal. É porque já existe o grupo, então, é isso? Sim, já tem gente no grupo, já tem gente inscrita. Eu vou colocar o link para entrar nesse grupo lá no grupo de aulas abertas. Então, eu vou mandar agora, no final dessa aula, vou mandar o link. Quem quiser participar da leitura acompanhada, é só clicar nesse link. E aí a gente vai falar mais, se vocês tiverem qualquer dúvida também sobre a leitura acompanhada, ainda não tiverem certeza, podem ficar nesse grupo até o dia 7 de março. Aí tem não é uma leitura acompanhada gratuita, porque tem todo um trabalho da minha parte também. Então, são R$50 por encontro de 1h30. E eu também vou sortear, na verdade, eu quero sortear uma bolsa. Tá? Então, eu ainda não decidi muito como fazer isso, mas eu vou sortear uma bolsa pela Miss Lité mesmo, provavelmente pela página lá do Instagram, e são 2 bolsas, então tem uma bolsa integral e tem uma bolsa de 50%, tá bom? Então, quem tiver interesse, pode me mandar uma mensagem também no privado, quem tiver interesse em concorrer a essas 2 bolsas, tá bom? O que é essa bolsa? Opa, é curso? Então, a bolsa é só, tipo, a promoção. Então, você ganha a leitura dos Miseráveis. Entendi. Desculpa, é isso. Entendi. Eu já estou inscrita faz tempo. Mas quem sabe, Patrícia, você não ganha a bolsa para o curso dos Miseráveis. Vamos ver. Victor Hugo, né? Ou essa outra que você quer fazer.
Se eu ganhar o curso, eu passo para uma pessoa que não pode pagar. A ideia é essa mesmo. E como é que faz a inscrição? É Por só, onde? só entra no grupo e aí lá no grupo eu vou mandar novamente todas as Você vai mandar informações. tudo, tá? Que aí eu já Isso. faço hoje mesmo, se for o caso. Tá bom. Fico muito feliz, Denise. E vocês estão Eu todos também convidados. fico, Acho que vai ser uma leitura enriquecedora, né? Ela é muito enriquecedora. É uma leitura que muda as nossas vidas mesmo. A gente A questão de um grupo, né? Um grupo assim, né? Com um acompanhamento de uma pessoa que realmente conhece a obra. Até eu vi as pronúncias lindas. Na hora que eu fui ler, eu fiquei assim, gente, como é que eu vou falar isso? Mas falou certinho. Isso, inclusive, é muito bom também, né? Porque eu gosto de falar corretamente, então é uma coisa também que enriquece, né? Às vezes a gente vai começar a falar e fala errado aquele nome. Tudo isso daí dá uma experiência diferente na leitura, né? No conhecimento dela. Ai, que bom que você acha isso, Denise, fico muito feliz. É uma forma de valorizar o meu trabalho. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada mesmo. Esse sotaque, você é francesa? Eu sou. Eu erro mais em português do que em francês. Em francês eu fico muito mais à vontade. Aí eu tenho dica. Você praticamente não tem sotaque em português. Onde que ela está ouvindo sotaque? Obrigada, Fabiana. Você é muito gentil. Mas tem gente Você que não tem sotaque, aliás. Eu falei praticamente não. Você não tem sotaque em português. Zero. Tem gente que reclama, tem gente que acha que não dá nem para entender. Mas, enfim, para entender plenamente, eu acho que eu gostei muito disso, né? Ouvir você falando esses nomes e procurar falar o mais próximo, como você fala, isso também é bem bacana, eu gosto. Eu estou estudando francês, na Aliança Francesa, mas eu entrei esse ano, né? Quer dizer, na verdade, eu entrei, aí já fiquei no Debutant 2, né? Porque eu já tinha anteriormente, mas no Debutant, quer dizer, estou muito no início, né? Mas eu gosto muito, né? E agora que eu estou com tempo, então, agora eu estou aposentada com o tempo, então eu faço o que eu gosto. Ai, que bom. É assim que é bom, né? Olha, já que a Denise falou do francês, eu até vou pegar carona. Eu adoro quando você põe os trechos em francês e lê. Tá bom. Bom saber disso. Eu vou fazer isso, viu, gente? Nessa leitura acompanhada dos Miseráveis, eu pretendo fazer isso. Isso é bem lembrado. Eu sempre, quando a gente tem também um clube de leitura da Miss Lité, de textos do francês mesmo, e aí eu coloco sempre a versão traduzida e a versão original para a gente comparar. Porque a tradução sempre é inevitável, a gente sempre perde alguma coisa. Então, a ideia é, eu vou colocar o trecho em francês e o trecho em português junto, né? Na mesma tela tem os dois, e aí a gente vai comentar, inclusive, a versão original mesmo. Então, tem esse adendo aí que eu tinha até esquecido de falar. Isso é maldade, Thaís. Assim eu vou ter que parar de trabalhar, fazer curso de francês com você, tá? Tá tão difícil. Gente, eu ia falar isso. A Thaís é uma baita professora de francês, gente. Carol, me ajuda, Carol. Thaís, aliás, foi uma pergunta que eu fiz. Ela é incrível. Eu queria fazer francês, então eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp. Fá, não faz isso, que aí a gente vai ter que fazer junto. Oh, meu Deus do céu. Então, a gente depois faz uma turma. Eu já estou dormindo 4 horas, acho que vou ter que dormir 3 agora, viu? Não faça isso, não faz isso. Se eu soubesse quantos grupos que eu estou, eu fico maluca. Eu adoro ler. Nossa. Gente, Patrícia, então, é das minhas, tem um monte de grupo. Vocês vão se dar super bem. Então, o legal dos grupos é que a gente também vai fazendo amizade, isso é muito gostoso. Sim. Mas agora que eu já estou mais tarimbada na questão de grupos, eu nem sabia que existia isso. Na pandemia que eu fui, né? Agora eu já estou começando a fazer essa triagem. Alguns eu já saí, eu já vi, né? Estou vendo coisas assim, com grupos mais específicos assim como esse, por exemplo, vai ser Os Miseráveis, imagina, né? Ler Os Miseráveis com uma professora francesa. Tudo isso tem uma diferença, né? Que dá esse contexto histórico, a vida do autor, que tem essas outras possibilidades. Um grupo, pelo que eu vejo também, muito interessado em enriquecer essa leitura. Então, infelizmente, como eu vejo, infelizmente ou felizmente, tudo é válido, mas há grupos assim, há combinhos de ler, entendeu? E no grupo ficam blá, 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 sabe? Essa não é nossa intenção. Ali, estão falando as coisas mais variadas possíveis, e assim, para quem
quem tem outros grupos ou outras coisas, eu acho ruim. Não que a pessoa claro, distrai até, né? pode até falar, puxa, eu estou com que leitura e tal, mas está falando da leitura, né? Você não vai agora falar outros assuntos, sabe? Olha, porque realmente me cansa. Me cansa, porque, imagina, eu entro lá, como hoje eu entrei num grupo lá, estavam 124 mensagens. Caraca, entendeu? Então, isso desanima mesmo. Eu peguei e fiz assim, esvaziar, nem nada, porque me desanimou. Então, gente, só a Carol vai precisar sair. Já que você queria perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa, já que você está com a mãozinha levantada. Não sei se... Deixa eu ver se você consegue liberar o microfone. Não dá? Não está conseguindo? Também não consegui, não sei por quê. Mas não tô conseguindo liberar o... tenta agora. Diga, acho que agora vai. Estão me ouvindo? Estamos. Não, eu, na verdade, só queria dar também o meu testemunho, assim, porque apesar de sempre eu ter gostado de ler, eu também ficava intimidada com Os Miseráveis. Assim, eu pensava, nossa, quanto tempo que eu vou passar lendo esse livro, eu vou ter perdido o tempo de ler vários outros. E aí, no clube de leitura, né, que a gente fez no ano passado, surgiu essa ideia e, felizmente, assim, vou dizer que intimida, é um livro grande, mas a leitura é tão boa que ela acaba fluindo, assim. É difícil, assim, tem pontos difíceis, porque, enfim, como a gente viu na aula, são histórias pesadas, né, assim, a dureza da vida, mas é tão bem escrito que a leitura flui. Então, eu comecei a ler no ano passado, achando que eu não conseguiria acompanhar, e li muito rápido os 2 volumes, assim, acho que eu li menos de 3 meses, eu li o livro todo, isso seguindo trabalhando, né? Mas, assim, só para dizer que é uma coisa que intimida, mas que flui. Quando a gente começa, a gente vê que realmente vale muito a pena, e quando eu terminei, eu pensei, nossa, não acredito que eu passei tanto tempo na minha vida sem ter lido esse livro. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa. Porque tem um antes e um depois, viu, dos Miseráveis. A nossa vida muda mesmo. Podem ter certeza disso. Obrigada, Jaque, pelo seu depoimento. Eu esqueci só de comentar, então, quem tiver interessado, seja no curso do Victor Hugo, seja na leitura acompanhada, cliquem no link que eu vou mandar no grupo de aulas abertas. Vocês entram no link e vocês também podem me mandar mensagens no privado. Tem essa opção pelo grupo, tá? Vocês conseguem mandar mensagem no privado para o administrador. Aparece. E aí a gente conversa por lá. Também podem falar comigo pelo Instagram da Miss Litê, tá? E aí a gente fala direitinho dessas coisas. Eu só esqueci de avisar que todos os encontros serão gravados. Então, claro que não é a mesma coisa, porque se vocês não conseguirem se conectar no horário, né, na primeira segunda-feira do mês, vocês não vão conseguir falar, mas podem falar no grupo, mas vocês terão acesso, sim, à discussão no encontro, né? Então, os trechos comentados, então, tudo será gravado. Então, caso tenha qualquer empecilho no dia, né, do encontro, fiquem tranquilos aí com isso. Então, mais uma vez eu queria agradecer a participação de vocês, muito obrigada pela generosidade, pela confiança, e... é isso, eu fico emocionada com vocês aí. Eu só queria comentar, a Mariana disse também que eu fiquei, foi a Mariana que falou que eu fiquei emocionada, eu fiquei mesmo, não sei se a Mariana ainda está aí, mas eu realmente fiquei emocionada, tá, sim. A história da Fantine eu acho muito comovente. Então é isso, queridos, muito obrigada a todos. Obrigada, Thaís, e a todos. E até a leitura acompanhada, ou a próxima aula aberta. Obrigada. Obrigada, Thaís. Tchau, Thaís. Obrigada. Obrigada, boa noite.